Olá pessoal, hoje eu começo uma série para esclarecer dúvidas relacionadas ao herbalismo. E aqui nesse vídeo você vai descobrir, afinal, o que é o herbalismo. Esse tema tão comentado por mim, né? E tão falado como uma área do estudo que é diferente da fitoterapia. Então, aqui dentro desse vídeo você vai descobrir o que é o herbalismo e qual a diferença de herbalismo e fitoterapia. A gente tem que trazer a palavra, né? O herbalismo em português, ela vem da palavra em inglês herbalism, que tem a ver com herbal. O herbal, o estudo das ervas, em português a gente não costuma utilizar a palavra herbal para denominar algo que tenha ervas, né? Uma infusão herbal. Eu gosto de usar, mas não é nem aceita, né, pela linguagem portuguesa. Mas em inglês, né, é muito convencional, é muito comum o uso de herbal. E nada mais é o estudo das plantas herbáceas, né, digamos assim, das ervas. Se a gente for seguir por essa temática, acabam entrando plantas que não são exatamente aquelas plantas que a gente tem como estudo dentro do herbalismo. Então, qual que é a definição de herbalismo? O estudo não só das ervas, apesar de a gente lembrar de ervas, mas das ervas medicinais, assim como fitoterapia é um estudo das ervas medicinais. Mas eu vou começar falando do herbalismo para você entender qual a diferença de herbalismo e fitoterapia. O herbalismo é uma área do estudo ancestral. É um conteúdo, é uma temática que vem fazendo parte de gerações a gerações, há milênios. As pessoas têm esse conhecimento das ervas e isso é passado de pai para filho, ou às vezes é perdido e existe esse estudo, essa procura, né? Então o herbalismo ele conta com o estudo das ervas de uma forma holística. O que significa isso? Compreendendo, entendendo a planta como um ser complexo, integral, entendendo o ser humano como uma forma complexa, integral e com diversos tipos de características, ou seja, não existe nada fixo, né? Nem dentro do herbalismo. Ele estuda a dinâmica, né? A dinâmica corporal do ser humano e a dinâmica da natureza. Então, o herbalismo ele considera todas as dinâmicas que a natureza apresenta, ou seja, os biotipos que a pessoa tem, qual erva é essencial para aquele biotipo. Então, dentro do herbalismo existe uma frase que a gente pratica muito. A pergunta para alguma questão de saúde não é que erva eu uso para isso, e sim quem vai fazer o consumo daquela erva, qual que é a composição daquela pessoa. A gente precisa fazer, né, um match entre a erva e a pessoa. Não existe aquele protocolo, né, simplesmente olhar de uma forma padronizada. A gente precisa saber quem é a pessoa. Então o herbalismo fala muito dessa dinâmica. E não só da dinâmica do corpo, da dinâmica das plantas, mas da dinâmica da natureza de uma forma geral. Por exemplo, entender as dinâmicas da lua, os preparados de acordo com as luas. Entender que existe esses momentos, por exemplo, de abundância e de escassez. O herbalista, ele sabe cultivar. Então, entrando para a diferença, né? Qual que é a diferença entre fitoterapia e herbalismo? A fitoterapia, ela é um eixo, né, do herbalismo. É o estudo das plantas medicinais e seus princípios ativos. O herbalismo também estuda as plantas medicinais e os seus princípios ativos. Só que ele não é só isso. Ele é um herbalista, entende desde o cultivo, a identificação, que é algo que às vezes falta na fitoterapia, o aprendizado de identificar a planta in natura ou plantada, ir no campo identificar ela. Ou seja, o herbalista é um conhecedor das plantas medicinais, desde o seu cultivo até a forma de colheita, a forma de processar essa erva de uma maneira que seja repleta de princípios ativos, o uso terapêutico, o uso culinário, porque as ervas também proporcionam isso, as que são comestíveis, né?
as que são de uso interno, proporcionam para a gente uma alimentação mais saudável para prevenir e combater diversas doenças. E também o uso energético está dentro do herbalismo, ou seja, o entendimento também da doutrina das assinaturas, que as plantas têm a sua linguagem própria, a gente consegue olhar uma planta e identificar o que ela traz de energia, de um viés fitoenergético, e entender o que ela traz de energia de um viés do herbalismo de planta medicinal, ou seja, qual que é o foco fitoterapêutico que ela tem. Então, um herbalista, ele tem esse conhecimento amplo, ancestral, que foi muito perdido ao longo do tempo, sobre as plantas medicinais. Nada mais é do que uma pessoa que tem a conexão com a natureza e que tem esse estudo, claro, estudo aprofundado das plantas medicinais e seus usos terapêuticos no dia a dia ou em questões específicas de saúde. Então, o herbalismo, ele vai além da fitoterapia, ele estuda essas plantas como seres holísticos e o ser humano como ser holístico. E a fitoterapia acaba sendo um dos espectros, né, da gente observar esse tipo de estudo e entendimento. Então essa é a grande diferença entre fitoterapia e herbalismo. O herbalista tem esse conhecimento ampliado, amplo sobre o universo das plantas medicinais e são de pura potencialidade. A gente vai voltar e vai falar o que um herbalista pode fazer no seu dia a dia. Logo, logo eu venho com outro vídeo falando muito mais sobre essa temática. E se você tem alguma dúvida específica sobre herbalismo, claro, me escreve aqui que eu vou ter o maior prazer de te escrever a resposta ou então da gente fazer um vídeo exatamente sobre essa temática. Um beijo grande!